Olá, vamos falar de um assunto que, olha, mexe com o dia a dia de todo mundo que trabalha: as normas de saneamento e conforto no Brasil. Parece um tema complicado, um verdadeiro labirinto de regras. Mas a nossa missão aqui é desvendar isso juntos. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? O lugar onde a gente trabalha, será que ele está realmente em conformidade com tudo? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece. Muita gente acredita que é só seguir a norma regulamentadora 24, a famosa NR 24, e pronto, tá tudo certo. Mas a verdade, a norma federal é só o ponto de partida. É só o começo da história. Para a gente não se perder nesse caminho, olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender a fundo a NR 24. Depois, de onde ela vem, qual a sua base legal. Aí a gente vai ver como ela se conecta com outras normas. Vamos mergulhar num estudo de caso super importante, que é o Padrão de São Paulo. E para fechar, um checklist bem prático. Então, vamos começar pelo começo, certo? Parte 1. NR24. Mais do que regras. Vamos entender qual é a base para o conforto e a higiene no ambiente de trabalho. Então, o que é afinal a NR 24? Bom, de forma bem simples, ela é a norma federal que estabelece o mínimo do mínimo em termos de higiene e conforto. Pense em banheiros, refeitórios, vestiários. É a regra básica para garantir o bem-estar e a dignidade de quem estiver trabalhando. E o escopo dela é bem amplo, viu? Cobre desde as instalações sanitárias, que é o mais básico, passando por vestiários, os locais para refeições, as cozinhas e, em alguns casos, chega até em alojamentos e nas próprias vestimentas de trabalho. A ideia é cobrir todas as necessidades do dia a dia. Ok, mas de onde vem a autoridade dessa norma? Por que ela tem que ser seguida? Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a base legal. Olha só que interessante como as leis se conectam. Tudo começa lá no topo com a nossa Constituição Federal, que garante um ambiente de trabalho digno. Logo abaixo, a CLT pega esse princípio e transforma em lei, dizendo que é obrigatório ter instalações sanitárias e refeitórios. E a NR 24? Ela é o manual de instruções, o regulamento que diz como tudo isso tem que ser feito na prática. Uma coisa amarra a outra. Certo. Mas a NR 24 não vive sozinha numa ilha, sabe? E é aí que a gente entra na terceira parte. Vamos ver como as normas conversam entre si. E se tem uma área onde essa conversa é mais forte, mais direta, com certeza é com a indústria da construção civil. A NR18 da construção, por exemplo, usa a NR24 como base para as áreas de vivência nos canteiros. A NR31 do trabalho rural é complementada pela 24 naquilo que ela não cobre. A NR17 de ergonomia influencia o design dos móveis nos refeitórios. E, claro, as normas da ABNT dão todos os detalhes técnicos de engenharia. É uma verdadeira teia de regulamentações. E agora, chegamos ao ponto central da nossa análise. Parte 4. O estudo de caso do Padrão de São Paulo. É aqui que a gente percebe como as regras locais podem elevar, e muito, o nível da exigência. Essa citação aqui resume perfeitamente a situação. A Vigilância Sanitária de São Paulo tem exigências que são muitas vezes bem mais detalhadas do que a NR 24 federal, e isso é especialmente verdade quando o assunto é cozinha e segurança alimentar. E no setor de alimentação, existe um ponto que é simplesmente inegociável: o controle de temperatura. E esse número ilustra a diferença de forma brilhante. A Lei Estadual de São Paulo exige que a comida quente nos balcões de serviço seja mantida a no mínimo 60 graus Celsius. É um detalhe crucial para a segurança alimentar. Um detalhe que a NR 24 federal nem chega a especificar. E se a gente olhar para a cidade de São Paulo, a coisa fica ainda mais específica. Ventiladores em áreas de preparo? Proibido, para não espalhar partículas. Panos de prato de tecido? Nem pensar, só descartáveis. A cozinha precisa ter um fluxo linear para o alimento cru nunca cruzar com o pronto. E até as lixeiras têm regra, precisam ter pedal. Impressionante nível de detalhe, né? Vamos ver essa comparação lado a lado que fica mais claro. Iluminação. A NR24 pede boa iluminação. São Paulo adiciona: as lâmpadas precisam ter proteção anti-estilhaço. Pias de mãos. A NR24 exige lavatórios. São Paulo especifica: devem ser exclusivas para as mãos e com sabonete antisséptico sem cheiro. Vestiários. A NR24 determina armários individuais. São Paulo proíbe que eles tenham porta direta para a cozinha. Caixa d'água. A norma federal exige água potável. A local exige limpeza a cada 6 meses e com comprovação. A diferença está nos detalhes. É muita informação.
Então, como transformar tudo isso em ação? Vamos para a nossa última parte, a mais prática, o checklist de conformidade com os documentos essenciais para qualquer fiscalização. Se uma empresa opera em São Paulo, o que precisa ter em mãos? Primeiro, a licença sanitária. Segundo, um manual de boas práticas específico para aquela unidade. Terceiro, as planilhas de controle de temperatura, preenchidas diariamente. Quarto, um certificado válido de controle de pragas. E quinto, os atestados de saúde ocupacional, os ASOs, com os exames específicos para quem manipula alimentos. Portanto, o ponto crucial é este. A conformidade é construída em camadas. É fundamental conhecer as regras federais, as estaduais e as municipais. Uma não anula a outra, elas se somam para criar um ambiente de trabalho mais seguro e digno. E isso nos deixa com uma reflexão final. Estar em conformidade é apenas um fardo legal, uma burocracia a ser cumprida, ou é, na verdade, a base para a dignidade e a qualidade no trabalho? A resposta para essa pergunta define não apenas a segurança, mas a cultura inteira de uma empresa.